Ora viva, muito boa noite, caro internauta, está no ar o Linha da Frente. Esta que é a edição desta quinta-feira, 27 de agosto, para o ano 2026. Como sempre, todas as quintas-feiras trazemos para si, caro internauta, os temas a serem arrolados a esta mesa, os temas que marcam a atualidade, assim que é, o país, e hoje não será diferente. CDD questiona, ou melhor, CDD saúda a decisão que dava direito ao governo e ao INCM o poder total contra o comando da internet, melhor dizendo. Este é o tema a ser conversado, analisado aqui a esta mesa junto dos nossos analistas. CDD saúda a decisão do Tribunal Constitucional que dava direito ao governo e ao INCM o total direito da internet. Esta é uma decisão em que o CDD mostrou-se satisfeito, tendo em conta o Centro para a Democracia e Direitos Humanos. Este é o tema que vamos procurar compreender ou melhor analisar aqui nesta mesa junto dos nossos painelistas. Começamos mesmo esta linha da frente, começando mesmo por si, Celso Chinai, muito boa noite pela presença cá nesta presente edição do Linha da Frente, em torno deste tema que o CDD saúda a decisão do Tribunal Constitucional. Qual é a tua análise, assim que é uma situação prévia mesmo, em torno deste tema? Boa noite a Cid Gonçalves e boa noite a todo telespectador que nos vê, nos ouve a partir de casa. Como bem disse, meu nome é Celso Chinai e comentando mesmo em torno deste tema da saudação feita pelo CDD contra o bloqueio da internet, norma esta que foi revogada pelo Conselho Constitucional, pelo Tribunal Judicial. A primeira coisa que digo é um sentimento de satisfação que tenho, primeiro como cidadão e jovem residente, cidadão deste país. Então, manifesto a minha satisfação pela proibição, pela revogação da norma que bloqueava a internet, visto que a internet é instrumento de ganha-pão para muita gente dentro do país, principalmente nas grandes cidades. Usam-se desta ferramenta para poder atrair clientes, fazer conteúdos, assim como é uma ferramenta essencial para os jornalistas que depois de produzir as suas matérias precisam dessas plataformas que elas são vinculadas através da internet para poder noticiar, para poder informar, para poder lidar com o cidadão a partir de casa. E não só, as pessoas hoje não têm tido tempo de assistir aquela que é a televisão tradicional, então andam com seus telemóveis e podem acessar essas televisões via internet, através de plataformas digitais que precisam da internet para que possam funcionar. Então aqui estaríamos, na verdade, a assistir aquilo que é um direito negado. Estaríamos aqui a ser violados, ou seja, estávamos a ser violados. Os direitos fundamentais dos cidadãos estavam a ser colocados em causa. O direito à informação que nós temos como pessoas, como residentes desse país. E para não falar muito, visto que é um ponto prévio, ou paro por aqui? Muito obrigado, Celso Chinai, pelos pontos prévios. A mesma pergunta vai para si, Trindade Monteiro, desde já. Muito boa noite pela presença nesta presente edição do Linha da Frente. A mesma pergunta vai para si, o posicionamento do CDD mediante esta decisão do Tribunal Constitucional. Em pontos prévios, qual é a tua análise? Muito boa noite, Gonçalves, boa noite, Chinai. Quero agradecer primeiro pelo convite para estarmos a falar deste tema tão importante. Também estender as saudações a todos os internautas que nos acompanham neste momento, para falarmos juntos, analisarmos juntos daquilo que vai marcar o nosso programa. Em relação à pergunta que me coloca, eu penso que esta saudação veio no momento certo, uma vez que este é um direito que estava sendo violado, é um direito fundamental, e quando o governo entende que era um direito ou era a forma de restringir que as pessoas não podiam usar a internet, isso de certa forma violava aquilo que é o direito fundamental dos cidadãos. Agora, quando a justiça veio mais uma vez mostrar que onde há a violação da Constituição da República,
a justiça deve estar lá para impedir estes aspectos, para que o cidadão não tenha, hoje não veja o seu direito violado e através da mediação das organizações não governamentais, e falamos de forma concreta, o Centro de Democracia e Direitos Humanos veio para repudiar, e existia mais outras entidades da sociedade que estavam contra com esta tomada, com esta decisão, ou que de certa forma cria aquilo que é um ambiente como cidadãos, cria ou devolve os nossos direitos como cidadãos, que é o direito à informação, em que uma vez estamos numa era digital, uma era tecnológica, em que todo mundo, os meios tradicionais que usávamos já estão ultrapassados, e através da internet que temos quase tudo em menos tempo e nas nossas mãos. Portanto, o CDD traz esta saudação como uma saudação oportuna, fruto daquilo que foi o seu trabalho, a sua investigação ou o seu apelo diante desta violação constitucional que estávamos aqui a registrar. Muito obrigado, Trindade. Volto mesmo para si, Celso, em torno deste tema. O Governo e o NCM tinham como foco suspender alguns serviços de internet, alegando o mau uso por parte de muitas pessoas, assim que é o mau uso da internet. Por essa razão é que houve a iniciativa de domínio total sobre a internet. Que impactos isso trariam? Ou melhor, se o tribunal não tivesse declarado inconstitucional esta decisão, que impactos isso teria para o nosso país, inclusive no seio juvenil? O impacto seria negativo. Se há, de facto, pessoas que estão a usar a internet de uma forma inadequada, deveriam ser procuradas essas pessoas e falar-se com essas pessoas, ou fazer-se uma campanha de usarmos a internet de forma adequada. E quem não acatar as ordens, a sua página pode ser banida, o meio pelo qual vincula a informação, o conteúdo, pode ser banido. Por isso que devem essas entidades aproximar-se do INCM para poder registrar-se. Registrado lá, fica-se a saber, afinal de contas, quem que está a fazer isto, mas aquilo. Mas não quero eu acreditar que, de facto, seja este o motivo que levou-nos a este decreto 2025. O decreto, na minha análise, na minha ótica, vem mesmo depois das manifestações pós-eleitorais. Durante o período eleitoral no país, vimos que várias falcatruas foram denunciadas através da internet. Vimos urnas saindo das janelas e muita coisa. Jornalistas espancados e polícias ficaram ali sem fazer simplesmente nada. E isso vimos não só através dos meios de comunicação tradicionais, através da internet. E dessa vez o uso da internet foi fundamental na denúncia de crimes eleitorais, na denúncia de fraude eleitoral. Então, após as eleições, vimos também a internet, mais uma vez, a fazer aquilo que é o seu trabalho. As televisões tradicionais não estavam lá para noticiar o que estava a acontecer, principalmente no tempo das manifestações. Davam a imagem de um país que estava tudo bem, de um país que estava em paz quando as coisas não estavam bem. E foi através da internet que essas informações foram vinculadas. Então, isto me parece que a ideia, a norma foi mesmo colocada, e ela seria colocada em uso durante o período eleitoral, para impedir com que a fraude eleitoral, a falcatruas, entre outras coisas que acontecem durante esse período, não fossem vinculadas, as pessoas não tivessem conhecimento, porque as TVs tradicionais, os meios de comunicação tradicionais são controlados durante esse tempo, ou seja, não publicam simplesmente nada que tenha a ver com aquele momento. Dá uma imagem de estar tudo bem. Então é através da internet, dessas páginas, daí que
vê essa norma e como justificativa trazem a segurança do Estado. Tivemos várias eleições no país, temos muitas pessoas que usam a internet já faz tempo e nunca isso foi dito, mas essa norma vem depois de tudo aquilo que vivemos no país. Então, o que a mim me parece é que há intenções aqui de proibir com que essas coisas sejam vinculadas. Se formos analisar, onde há manifestação, onde há barulho hoje em dia, as pessoas estão lá a filmar, estão a postar, e a gente vê, até as televisões usam dos mesmos vídeos como testemunho e passam, republicam, entre outras coisas. Então é uma forma de travar essa ordem que o povo já encontrou de se informar através da internet. Muito bem, Xinai. Estamos a tentar dizer que o impacto seria prejudicial, acima de tudo, e para os que para os vídeos, os jovens, na verdade, que têm feito vídeos amadores, transmitido a informação de outro sentido. É o que estamos a tentar aqui dizer em torno desta decisão. Caso estivesse nas mãos do governo, estaríamos limitados a este tipo de incidente. A norma beneficiaria ao governo e não à população no geral. Muito bem, Celso, volto mesmo dentro de instantes para si. A mesma pergunta vai para ti, Trindade, em torno deste tema. Caso o governo estivesse no poder ou tivesse tido êxito, tendo em conta a autoridade na internet, que impactos isso traria para a sociedade? Ora, Gonçalves, é preciso compreender uma coisa muito interessante em que estamos a viver hoje. Ora, com o telefone na mão eu posso fazer chegar uma informação muito importante em segundos. Isto quer dizer, quando em momentos de tensão dentro do país, há a possibilidade de alastrar-se informações pertinentes que as pessoas devem saber daquilo que acontece numa certa sociedade. Imaginemos que hoje em dia, se acontece acidente numa certa região que as televisões tradicionais ou a mídia tradicional consiga chegar lá, e através da internet e através dos telemóveis que a informação chega às pessoas que precisam ou que possam ir atrás daquela informação. Por exemplo, hoje em dia, para existir alguma coisa, alguma informação que chegue nas mãos do governo, é através da internet. Isto é, se por acaso persistisse a ideia de restringir a internet, criaríamos dificuldade da própria circulação da informação. Significa, o impacto seria negativo e assim ia atrasar aquilo que é o desenvolvimento do nosso país. Porque hoje em dia precisamos da internet para ter qualquer informação que nós precisamos em menos tempo, e as pessoas de direito recebem as mesmas informações e vão atrás através da internet. Portanto, restringir a internet teria um impacto muito negativo para a nossa própria sociedade. Nós estamos numa era tecnológica, numa era digital, em que a internet tem um papel muito preponderante diante desta realidade. Então, restringir a internet, estaríamos a violar um direito, como dizia a priori, um direito fundamental, que é o direito à informação. E quando existe uma entidade, por questões, como se diz, questão de segurança, do próprio Estado, em vez de criar segurança, estaria a minar outros direitos, o que não pode ser. Os direitos, para que haja garantia da segurança do Estado, devem os direitos estarem em conta. Aliás, há uma coisa muito importante que o pensador Alexandre, Allende, diz o seguinte: é preciso que os direitos sejam iguais para todos. Significa, não pode ser, além de ser os direitos serem iguais para todos, é preciso que a própria lei seja igual para todos. Significa, se o Estado quer garantir, ou o governo quer garantir a soberania, quer garantir a segurança do Estado, isso não quer dizer que os direitos do cidadão, aquele que faz parte do próprio Estado, devem ser violados. No entanto, falarmos de restringir para garantir a segurança do Estado, penso que não estaríamos a trazer a segurança como tal, mas estaríamos a minar primeiro a soberania e depois criaríamos dificuldade de desenvolvimento do próprio país, porque a internet hoje em dia exerce um papel preponderante no seio da nossa sociedade.
Muito obrigado, Trindade. Volto mesmo com mais uma pergunta para si. O governo sustenta a decisão de bloqueio da internet devido ao mau uso por parte de certos grupos no nosso país que têm usufruído de mau estado, têm criado conteúdos inadequados direcionados para o governo, e isso, em algum momento, obrigou o governo a tomar esta decisão de restringir os serviços de internet, tendo em conta que o governo também beneficia-se da própria internet. No âmbito deste mau uso, qual é o teu posicionamento no que diz respeito ao mau uso por parte dos cidadãos da internet para a criação de conteúdos inadequados? Ora, eu penso que em qualquer sociedade, por isso as leis estão lá feitas para aqueles que, de certa forma, vão violando aquilo que são as regras da conduta, principalmente da sobrevivência humana. Significa, se existe uma coisa que foi criada para beneficiar os outros e os outros usam de forma não adequada, existem sanções, existem punições que essas pessoas devem tomar. Portanto, aqueles que usam não de forma adequada a internet, eles merecem e devem ser sancionados de modo que não criem o foco da internet, que é trazer informação, não desinformar. Quer dizer, as pessoas que usam a internet de forma abusiva, o que o governo deve fazer é identificar essas pessoas e seguir aquilo que são os trâmites legais para a resolução deste tipo de pessoas. Por isso existem leis para tal. Aqueles que violam uma certa medida devem ser sancionados, porque o objetivo é garantir que todos tenhamos o direito à informação, tenhamos aquilo que são os nossos direitos. Agora, os que violam os nossos direitos, esses merecem ser punidos, e existe a administração da justiça que podem cuidar disso, e é através desta que vai sensibilizar aqueles que pretendam usar de forma não muito boa a internet, para garantir que os que usam de forma fiel, de forma boa, usem para trazer o bem-estar do próprio país, para trazer aquilo que é o princípio da soberania, para trazer aquilo que é, diríamos, aquilo que a sociedade pretende ou deve saber daquilo que circula na nossa sociedade. Então, os que usam mal a internet têm lugares próprios para tal e devem ser responsabilizados, devem ser punidos, para que não manche aqueles que usam a internet para coisas boas, para coisas que possam levar ao desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. A mesma pergunta vai para Sishinai. O governo alega esta decisão devido a um grupo que tem feito um mau uso da própria internet. Qual é o recado que temos a deixar para estes que têm usufruído da internet de forma inadequada? Não se pode punir um povo inteiro por causa do punhado de gente. Que sejam identificadas essas pessoas. Uma vez identificadas, serem sancionadas. Aqui estamos a ver o governo a dizer que vai punir o país inteiro, violando seus direitos por causa de um punhado de gente. Não são todos que vinculam conteúdos inadequados, não são todos. E quero acreditar que estão em menores escala os que fazem isso. Que sejam identificados e sancionados, simples quanto isso. E o recado é isto: para os que usam a internet de uma forma inadequada, está na hora de usarmos ela da forma adequada, simples quanto isso, que não seja aqui punido uma população inteira por um punhado de gente, simples quanto isso. Mas conforme eu dizia, volto a repetir, não quero acreditar que seja isto, porque quando se diz que usa a internet de uma forma inadequada, devia-se detalhar em que contexto usa-se a internet de forma inadequada, quais são os conteúdos que o governo vê, que esses comprometem a segurança do Estado. É aí onde nós queremos saber, para sabermos dividir as águas. Porque conforme falei, o que acontece é que parece que quer se combater alguém que usa as redes sociais como a sua ferramenta principal para se comunicar com a nação. E é essa pessoa que querem combater, não os que estão aí a produzir conteúdos inadequados. E se formos a ver, há muita prostituição infantil que anda por aí.
o governo não se posicionava, as pessoas entram no Facebook para fazer de tudo e menos nada, não se posicionava, e essa posição vem depois mesmo das manifestações pós-eleitorais. E olha aqui, eles acharam uma forma de colocar o decreto, aprovar o decreto. Mas antes mesmo da aprovação, de termos isso como uma norma, os nossos direitos foram violados. No ano de 2024, tivemos restrições de internet aqui dentro do país, antes mesmo de ser uma norma. Então, e olha que a restrição aconteceu justamente no período eleitoral e no período das manifestações. Por que isso acontece? E temos sempre apagões de energia durante esse período, principalmente no dia da votação. A energia está muito boa durante todo o período do ano, mas aquele dia o país todo entra em colapso, há problemas de energia, ora a internet não funciona muito bem, temos restrições e olha que deveriam ser ouvidos e se explicar o que é que lhes levou a restringir a internet, sem uma norma, sem existir uma norma. Agora aprovou-se a norma. Quero aqui saudar a decisão do Tribunal Judicial e do Conselho Constitucional por revogar essa norma e por essa norma ferir a Constituição da República. E ela veio para provar que ninguém está acima da Constituição da República e que, apesar disso, não tenho muita expectativa no cumprimento desta revogação, porque se fizeram antes de ser uma norma, quem nos garante que quando quiserem não vão bloquear de novo? Então o problema está aí. Não nos conteúdos, porque há muito conteúdo ilícito que anda por aí. O governo não se manifesta. E que esse conteúdo é vinculado através das redes sociais. Não se manifesta. Mas, depois do barulho que tivemos, agora já há normas. Por favor, isso deixa todo jovem, deixa todo cidadão revoltado. Isso é muito triste. E lembrar que isto não é uma Coreia do Norte, isto não é Uganda. Muito obrigado, Celso. Estamos a poder aqui compreender que o governo, com esta iniciativa, tenta ocultar certas informações que são divulgadas no país. É por essa razão que visa o bloqueio da própria internet, ou melhor, estar na posse da própria internet, a tentar ocultar informações divulgadas pela sociedade. As coisas devem ser ditas pelos seus nomes. Poucos políticos usavam a internet para lidar com as massas. E tivemos uma pessoa que, antes mesmo de ser candidato presidencial ou candidato mesmo ao Conselho Municipal de Maputo, Venâncio Mondlane já vinha comunicando com as massas através da internet. E parece que os outros políticos não estavam nem aí, ainda usavam os comícios, os encontros, as conferências, e eles já tinham essa visão, já usavam a internet, porque a maior parte do nosso país é constituída por jovens, e os jovens estão lá na internet. E ele, quando torna-se candidato presidencial, ele ganhou um status e começou a usar a internet de uma forma mais avançada em relação aos outros. Então, isto fez com que muitos jovens começassem a comentar a política através da internet, o que antes não era comum. Entrávamos nas redes sociais para um bate-papo, para ver uma outra coisa, uma piada, um filme ali, mas tornou-se comum, através de Venâncio Mondlane, entrar na internet para debater política. Então, viram, afinal de contas, é isso que está a acontecer. E como uma forma de banir, vem agora com essas coisas que aqui estamos a viver. Onde é que estamos? Não precisamos. Os outros países, todos eles são completamente digitais. Em Moçambique não. Em Moçambique ainda temos escolas que usam documentos físicos. Se perdem perderam todo o arquivo de um aluno que vai ser lesado. Por que não usa? Está aqui, vamos usar a internet. Os outros estão a falar de inovação tecnológica. Nós estamos a lutar para bloquear a internet. Isso me dá a entender que as zonas recônditas ainda vão levar séculos para ter a internet. Muito obrigado, Celso. Bom, voltando mesmo ao mesmo tema, né? Esta decisão do Tribunal Constitucional constitui uma vitória ou apenas uma técnica para si, Trindade?
Ora, Gonçalves, é preciso compreendermos qual a dinâmica do nosso país quando se trata de justiça. Porque uma justiça, diríamos, uma justiça debilitada e não dá para confiar quando se toma decisões do gênero, porque vivenciamos outras situações em que concorda-se isto e mais tarde volta a se praticar a mesma coisa. Em outras palavras, quero dizer que seria vitória se tivéssemos num país em que a justiça funciona, seria uma vitória porque afinal está-se a cautelar a questão dos direitos fundamentais, a questão da informação, como arrolamos aqui a priori. E se por acaso houvesse uma seriedade judicial no nosso país, essa seria uma vitória e o cidadão estaria a se beneficiar desta decisão, porque é uma decisão que veio, diríamos, é uma decisão que nós não estamos a pedir esta decisão. É uma decisão oportuna, uma decisão que não pode ser o povo moçambicano, não pode pedir que o Estado moçambicano deve garantir os direitos dos cidadãos, mas o próprio Estado como tal deve garantir como dever aquilo que é os direitos fundamentais do próprio cidadão. Então, estamos diante de uma vitória, se por acaso formos decisivos em matérias judiciais, e isso vai trazer, de certa forma, pode, a ser verdade, pode trazer a confiança do cidadão, uma vez que nos anos anteriores tivemos esta questão da confiança entre o cidadão e a administração da justiça, através de várias matérias, de vários processos que o país ou a administração da justiça julga, e as mesmas matérias temos visto a ser praticadas no seio da sociedade, e quem fica em prejuízo é o cidadão, aquele pagado cidadão, aquele que é uma pessoa que é leiga em matérias judiciais, porque não percebem de que forma funcionam as coisas. Então, esta decisão deve trazer para recuperar aquilo que é a confiança entre o cidadão e a administração da justiça. Então, deve haver um consenso, uma vitória, para que nos próximos tempos não registremos aquilo que estamos a viver hoje. E veja só, desde 2024 o país, a mentalidade do cidadão mudou, e é preciso compreendermos, o Estado deve compreender isso, não pode deixar à parte, que a partir de hoje o cidadão está atento e vai controlar passo a passo aquilo que é os seus direitos, como é que serão geridos esses direitos, ou o que é que poderá ser violado, e sempre o cidadão estará a contestar. Portanto, esta decisão deve ser uma decisão de vitória, e não decisão que pode usar uma fantochada para apenas tapar o sol pela peneira ao povo moçambicano. Muito bem. Lembrando que não é a primeira vez que o governo tenta este mesmo fim de suspender a internet. Isto dando-nos a compreender que alguma coisa está por detrás desta iniciativa do governo. Como é que avalia esta insistência do governo em tentar suspender os serviços de internet? Ora, sim, sempre existe uma razão. Como dizia o colega Chinai, o meu colega aqui, este caso de bloqueio de internet começa com as últimas eleições gerais presidenciais. Porque existe um cidadão, ou então candidato presidencial, que usou a internet para conversar com os seus apoiantes, conversar com os seus aqueles que manifestam interesse em ver, ouvir aquilo que são os seus princípios políticos, e é através deste motivo que o Estado, o governo, despertou que existe uma nova dinâmica, uma dinâmica digital, onde a internet é o centro, se quisermos, seria se usarmos a religião, seria o centro cristológico, em que a internet é a chave de tudo. É essa que, de certa forma, pode criar bagunça no próprio Estado, pode criar, reivindicar através da internet, e é a internet que, de certa forma, desperta aquilo que acontece na nossa sociedade, em que a mídia tradicional não nos traz, em que
o governo não cria condições para que aqueles que estão longe da mídia tradicional tenha alguma informação a respeito de uma certa coisa, de um certo acontecimento, e é através da internet que tudo acontece. Então, a partir de 2024, já o governo começa a perceber qual o impacto da internet, e é através deste impacto que começa a ideia de restringir, bloquear a internet, e assim criando dificuldade para esta forma de querer impedir o cidadão de ter uma informação concisa em tempo real, uma informação que pode construir o Estado, mas também, se o governo não criar condições para o cidadão, pode, de certa forma, criar o embaraço, ou diríamos, colocar em causa aquilo que é a segurança do Estado. E é através desta segurança, aliás, o governo primeiro deve pensar o que é que está em causa, o que é que leva com que a sociedade use a internet para reivindicar. Significa que existem algumas coisas que não estão sendo feitas, que o próprio cidadão, através por intermédio de alguém, foi despertado que existem direitos que estão sendo violados, e esses direitos devem ser garantidos, esses direitos devem ser salvaguardados, e como numa era tecnológica, usa-se a internet para ajudar a chegar a informação a quem precisa, a quem é de direito, para ver se pode haver uma solução de um certo problema. E, portanto, a internet, ou o governo, vê a internet como sendo um risco para a própria soberania, um risco para certas pessoas da elite que se calhar não gostam daquilo que a sociedade usa para os seus fins, para o bem-estar, para a harmonia da própria sociedade. Então, o governo talvez deve pensar formas de como e ver quais são as causas que levam a população a reivindicar através da internet. E é através daí que pode arranjar soluções e não perseguir coisas que não têm a ver, coisas que diríamos sem interesse, porque a internet cria-nos, estamos num tempo tecnológico, estamos numa era tecnológica, e a internet é o nosso ganha-pão hoje em dia. A internet é o elo entre quem usa para fazer política, fazer negócio, ou os consumidores finais, seja da política ou seja de negócio, aquilo que os moçambicanos e o mundo inteiro usa para os seus fins, e esses fins em algum momento são fins que constroem a nossa realidade, constroem a nossa sociedade, e assim viveremos com harmonia. Muito obrigado, caríssimo. Celso Chinai, em torno desta insistência do governo em tomar posse, ou melhor, o controle dos serviços de internet, como é que avalia esta insistência por parte do governo? A insistência porque os seus interesses estão aqui sendo colocados em causa. Se não fosse isso, não veríamos aqui a insistência. Eu penso que o governo tem que estudar onde, em que temas, em que matérias deve insistir, mesmo em aprovar, tanto pode ser lei, reforma, e não a internet. Deixemos os jovens trabalhar através da internet. Precisam dessa internet para poder se comunicar, para poder fazer os seus negócios, e quando já queremos restringir a internet, é o que dizia a priori, que o que está a acontecer aqui não tem nada a ver com os conteúdos, mas sim tentar travar alguém. Não sei porquê. Estamos em 2026, a ideia era de digitalizar o país até 2030. Faltam 4 anos, mas se ainda continuarmos a insistir em bloquear, restringir a internet, será que vamos chegar mesmo em 2030 com toda a população moçambicana usando a internet? Estamos a falar do analfabetismo no país. Ainda temos a maior parte da população moçambicana é analfabeta. E hoje em dia, analfabeto não é só quem não sabe ler e escrever, é quem não sabe usar a tecnologia, quem não sabe lidar com o avanço tecnológico. Essa pessoa também é considerada analfabeto. E como é que a pessoa terá ensinamento, terá oportunidade de usar essas tecnologias se estamos a combater essas tecnologias dentro do país? Então, a minha leitura em torno da insistência do governo é que está muito interessado em bloquear isso, porque os seus interesses estão sendo colocados em causa. E olha aqui, não são interesses públicos, é de um punhado de gente, é o que mais dói, porque se fossem públicos, veríamos, o governo deveria se empenhar em
querem fazer a dinâmica da justiça andar no país, empreender corruptos, aí sim, deveria se empenhar, insistir mesmo em acabar com o lambibotismo, acabar com a preguiça dentro do país, acabar com falcatruas que andam por aí. Esse deveria ser o empenho do governo em querer ver uma população saudável, uma população feliz. E Samora Machel dizia uma coisa, que aqui você está a dizer, que não podemos construir a felicidade e o bem-estar do povo com bandidos e malandros. Queremos usar a internet, estamos a ser bloqueados. Queremos fazer isso, estamos a ser impedidos. Parece que o governo está a combater a sua própria população. Já não estou a entender o que está a acontecer aqui. É isso. A minha análise em volta disso, ela limita-se. Parece que o governo está nos a combater. Não estou a perceber qual é a necessidade de restringir a internet por causa de alguns conteúdos. Tem máquinas para identificar os que publicam coisas que não são. Até aproveito-me desta para dizer que o Cernic está a trabalhar, anda a perseguir jovens que falam mal do presidente da República. Seria nesta senda ou na mesma senda para identificar os que usam a internet de uma forma inadequada e não restringir para uma população inteira por causa de um punhado de gente que usa mal a internet. Então, essa insistência por parte do governo, alguns interesses do governo estão sendo colocados em causa via internet. Então, por isso que deve-se parar. Então, eu já não sei se o nosso maior valor mesmo é ver a população saudável, é trabalhar em torno desta população, ou é mesmo condenar a população a não ter os seus direitos salvaguardados. Muito bem, Sinai, assim que é, desculpa, sempre falho no nome, Sinai para Sinai. Sinai. Portanto, mas voltando aqui no assunto, no âmbito desta decisão do Tribunal Constitucional, esta constitui uma vitória ou é apenas uma técnica? A questão, tudo bem, para mim constitui uma vitória, mas acredito que eu tenha falado algo, que se no ano de 2024, mesmo sem a existência de uma norma legislada para o bloqueio da internet, o fizeram, o que é que os impedirá de fazer dessa vez? Agora, o tribunal fez o seu trabalho, o Conselho Constitucional fez o seu trabalho, que é de decretar ou revogar, detectar aquilo que é a inconstitucionalidade desta norma. Está de parabéns o tribunal, assim como está de parabéns o Conselho Constitucional. O trabalho deles foi feito aqui. Quer dizer que não, estas normas está errada, é inconstitucional, é ilegal, fere com os direitos fundamentais dos cidadãos, então ela não pode ser utilizada. Agora, que é uma técnica, é uma estratégia, não posso aqui afirmar. O que eu digo é que se eles foram capazes de nos restringir a internet sem uma decisão judicial, sem uma legislação, sem a aprovação da Assembleia da República, nem do próprio Conselho Constitucional, quem irá os impedir agora? Fica a questão, e penso que a questão vai para todos nós. Quem irá os impedir? Agora, eu saúdo também, tal como o CDD fez, a decisão tanto do Tribunal como do Conselho Constitucional. Muito bem, caríssimo. Trindade, em torno deste, agora olhamos para o CDD, em torno desta decisão em que o CDD contestou a lei que dava a decisão como proteção da liberdade de expressão e do direito à informação dos moçambicanos. Como é que analisamos o CDD, tendo em conta o trabalho feito com êxito? O Centro de Democracia e Direitos Humanos sempre tem sido incisivo nos seus trabalhos, tem nos mostrado, até consideramos como o advogado do povo, uma vez que tudo o que tem a ver com direitos humanos, eles têm estado lá para impedir quando são violados os direitos humanos, mas também para trazer soluções em certas matérias. Portanto, o CDD sempre nos brinda com essas situações de sempre estar atrás de situações em que coloca em causa os direitos humanos e esta não foge a regra.
e talvez felicitar pelo trabalho que tem feito e deve continuar, porque é este CDD que dia após dia nos traz coisas que nós como cidadãos não sabíamos. E quando a situação do género tem feito o seu trabalho, e isso mostra que tem interesse de contribuir para o seu país, contribuir para que não se violem os direitos humanos e assim permitir com que tenhamos diríamos, uma nação em que os direitos, ou a Constituição da República está acima de todos, a lei está acima de todos e todos gozemos os nossos direitos, tenhamos a liberdade de expressão, tenhamos o direito à informação e assim sempre o CDD tem sido incisivo, reitero isso, nos seus trabalhos para nos trazer aqueles males que alguns escondem, mas o CDD traz-nos para mostrar aquilo que acontece no terreno e este é um trabalho também que o CDD contribuiu e penso que já está a conseguir a justiça ao colocar, ao revogar este regulamento através do Conselho Constitucional, que também deu por ser um regulamento inconstitucional e de certa forma nos alegra ao ouvirmos essas situações e talvez encorajarmos ao CDD para que nos traz mais trabalhos, mais situações delicadas que nós, como pagado cidadão, não temos, somos leigos em certas matérias e o CDD é que tem algum conhecimento daquilo que como é que funciona a lei, como é que funciona a Constituição da República, quais são os direitos humanos que devem ser salvaguardados. Pois bem, Trindade, volto mesmo dentro de instantes consigo. Agora a pergunta, ou melhor, a mesma pergunta vai para si, Shinai, em torno deste posicionamento do CDD que contestou a lei. Como é que nós classificamos o posicionamento do CDD? O CDD tem feito um trabalho excelente na nossa nação, tem ajudado muita gente. Aquilo que se espera de uma organização daquela magnitude está a conseguir levar a cabo. E dizer que o CDD vai ter uma providência cautelar, ainda mesmo no ano de 2024, quando tivemos aquela restrição da internet, uma norma ilegal. O CDD, junto de outras ONGs, tal como o CIP e o SEC, foram e meteram recursos nos tribunais para que pudessem, as telefonias móveis parassem com essa brincadeira, com essa falcatrua. E olha que temos também aqui organizações internacionais que condenaram, além de condenar, denunciaram esses abusos. E no nosso país já há uma mãe da nação, que é considerada defensora dos direitos humanos, esteve escondida durante todo aquele tempo e até hoje não diz nada em relação a isso. Até ficou a me perguntar, esse ativismo afinal funciona onde? Porque há pouco tivemos em Angola manifestações lá e quase estavam a entrar no mesmo rumo em que nós havíamos entrado antes. Condenou ela, a mãe da nação, a defensora dos direitos humanos, mas não fez dentro do seu próprio país. Graças a Deus temos o CDD e os outros que aqui mencionei. Então, o trabalho do CDD é excepcional, é excelentíssimo, conforme dizia o colega Trindade. O CDD é visto como o advogado do povo. Há muitos jovens que ilegalmente foram presos durante o período das manifestações e o CDD prestou apoio jurídico, esteve lá e tirou muita gente daquela situação. E quando há quando há algo feito aqui dentro da nação, como prisões arbitrárias, como também essa brincadeira de internet, o CDD está lá para apoiar. E onde os outros não vão, o CDD tem tido a coragem de entregar o peito às balas para poder defender a nação, para poder defender os direitos humanos, os direitos dos cidadãos. Então, eu sinto-me representado pelo CDD, de facto é uma organização
que justifica porque é grande, porque ela está a serviço do cidadão moçambicano. Então, sinto-me representado da mesma forma que gostaria de me sentir representado, gostaria de me sentir seguro diante do Estado. Eu andar na rua e dizer, sim, de facto, os meus direitos são salvaguardados pela Constituição e são observados pelo governo, então eu sinto-me seguro dentro da nação. Mas não, o que acontece é que temos medo do nosso próprio do nosso próprio governo. O que acontece mesmo, coisas que a gente fala aqui, quando andamos aí na rua, só de aproximar a polícia, te olhar um bocado, já você fica a pensar, será que não assistiram a alguma coisa aqui? Então não andamos lá muito seguros, porque temos medo, temos medo. Dentro do nosso próprio país, a polícia te encontra e olha aqui, muitas coisas que fazem, que ferem com os direitos consagrados na Constituição da República. E aí a gente que é detida arbitrariamente está lá ao CDD para poder salvaguardar os direitos daquela pessoa que é detida. Eu mesmo que estou a falar contigo, sofro muito isso na rua, me encontram, me exigem BI durante o dia, dentro do meu próprio país. E quando pergunto qual é o fim de ser cobrado esse BI, será que há um estrangeiro que está em fuga, estão à procura desse estrangeiro, e nunca a polícia justifica porque é que está a exigir BI. Sempre diz que é trabalho da polícia. Estão a desconfiar alguma coisa, revistem, não me cobrar BI, e se eu não tenho BI às 12, vamos à esquadra. Que brincadeiras são dentro da nossa própria nação, praticamente. Eu não me sinto seguro, mas quando chego ao CDD, vem aquele alívio de aqui é alguém que vai me defender. Então é isso. O governo deveria insistir, instruir a polícia, porque há muita coisa dentro do país que não está boa. É difícil pegar num único assunto dentro do país que anda bem. Até Salles já subiu de preço. Tá vendo? Não há nada bom aqui. Muito bem, obrigado, Shinaia, pelo seu fio de pensamento. Agora me dirijo mesmo assim, Trindade, em torno deste tema. Na sua visão, o país estava em risco de ter uma internet sob o controle do governo. E o que isso significaria para o país? Sim, estava em risco e não restava nada. Uma vez que havia o regulamento, até posso dizer há regulamento, porque não sabemos se, na verdade, essa revogação funciona. Mas isso significaria violação de um direito fundamental e essencial para o nosso país. O país precisa da internet para desenvolver. A juventude precisa da internet para emprego. A população precisa da internet para ver as coisas em tempo real. Desenvolver o nosso país, nós precisamos sempre, almejamos o desenvolvimento. Mas em pleno século XXI, não há desenvolvimento se não existir internet. Então é preciso que investemos na internet para que tenhamos o desenvolvimento que queremos. Então significaria um país que poderia estar arruinado. É um país que poderia estar arruinado e isso, de certa forma, atrasaria aquilo que é desenvolvimento e estaríamos, mais uma vez, atrás com relação a outros países que já estão avançados em matérias de tecnologia. E nós queremos entrar nessa onda, mas aparece pessoas que não queiram desenvolver e vão criar condições para barrar, para bloquear a internet, para criar condições de o país não ir avante, e isso criaria dificuldades para o próprio país, para a própria nação, o próprio território e a juventude, que é o centro das atenções do nosso país, uma vez que esta é que tem maior percentagem em termos da população nacional. Muito bem, ainda em si mesmo, Trindade, face a este acontecimento, qual é o posicionamento que o governo deve tomar mediante esta situação? Eu penso que o governo o que deve fazer é contentar-se daquilo que a Justiça, está a dizer, o Conselho Constitucional está a declarar inconstitucional este regulamento, e o governo deve adotar, diríamos,
como se diz na gíria, estar relaxado daquilo que o Conselho Constitucional e a Justiça da cidade de Maputo está a dizer, e criar condições para ver se haverá pessoas que queiram usar não de forma boa a internet, daquilo que estava previsto como garantia de segurança, e só assim o governo vai garantir esta segurança através da identificação das pessoas que venham a estrangular aquilo que é o propósito da internet, que é avançar em tecnologia, avançar para o desenvolvimento, e o governo deve apostar na internet, apostar na questão da garantia dos direitos humanos, para que não tenhamos situações que registramos outrora. Muito bem, Trindade. A pergunta mesmo é voltada para si, Shinai. Tínhamos, na sua visão, estávamos em risco de ter uma internet sob o comando do governo. O que isso significaria para o país? Significava uma população controlada, uma população que publica interesses ou coisas, conteúdos ligados ao governo, que satisfaz o governo. Ou seja, eu controlo tudo aqui, você só pode publicar aquilo que eu penso e acho que está certo. Já o que você quer, aqui não. E isso não iria constituir democracia, onde a pessoa só publica conteúdos em que o outro permite, e quando é um conteúdo que não quer, ou sob o seu ponto de vista está errado, não pode, porque nem tudo que o governo permite é porque está correto, não é? Então, seria um grande risco. Aos poucos parece que estamos a correr riscos de... Há pessoas que estão a lutar de tornar o nosso país uma Coreia do Norte, onde você é controlado em tudo, até na informação. Não podemos chegar aí. Nós somos um povo alegre, somos um país dinâmico, somos pacíficos e, acima de tudo, gostamos da paz. Então, que deixem as pessoas fluir, crescer, e dessa forma estariam a valorizar o sangue de muitos moçambicanos que foi derramado para libertar essas terras, porque os nossos pais não lutaram para nós sermos controlados, lutaram para nós sermos livres. Agora, parece que o que está a acontecer é que nós trocamos de um colonizador, porque tudo que o governo está a fazer é o que o governo colonial fazia também, onde os mídias eram controlados, tudo que era feito, as reuniões eram proibidas, isso não se podia fazer, isso tem que ser feito. Praticamente estão a copiar tudo que o colonialismo português, o Estado colonial fazia. Parece que é o que estão a colocar em prática. Então eu já não vejo aqui a liberdade da qual se fala. Então, se realmente os nossos pais morreram para nos ver livres de facto em tudo, então deve-se seguir essa liberdade totalmente. Colocar-se aqui aquilo que o povo quer. E por que não se faz as auscultações para saber, afinal de contas, essa norma que nós queremos tomar, o povo quer ou não? Será que o povo sente-se satisfeito diante do que está a acontecer? Não é só acordar porque alguém pensou, estamos a implementar. Se eles querem ou não querem, nós não temos nada a ver. Não é assim. O país é grande e somos muito aqui. Que se faça as auscultações para saber. Será que isso podemos fazer? Haver um diálogo, existir um diálogo entre dos dirigentes e da população governada. E não só aproximar-se das pessoas no período eleitoral, fazer promessas acima de promessas. Porque o que estamos a ver aqui, além de doutores de carteiras, temos também dirigentes que só se aproximam da população durante o período colonial, período eleitoral. Depois disso, some e nunca mais és de ver. E depois as pessoas dizem que não, como é humilde, aquele candidato, aquele dirigente veio na minha banca. Só naquele dia, depois disso, esse mesmo povo é descartado. Por isso que eu já não aceito essas brincadeiras, porque estou a ver que estou a ser usado como uma toalha. Alguém limpa, depois vai me pendurar, deixa. Eu estou a ser usado como um takeaway. Então, as pessoas devem saber valorizar a dignidade da pessoa humana acima de tudo. Porque o que está acontecendo aqui, hoje toma-se essa norma, não se fez a auscultação, não se quer saber se a população está de acordo ou não. Ninguém é inimigo do governo.
Se realmente foram eleitos, qual é o medo de voltar a dialogar com a população que lhes elegeu? Simples quanto isso. Só fazer, ser amigo da própria população. O que podemos fazer para melhorar as jovens nesta nação, as mentes brilhantes nesta nação? Como podemos desenvolver, discutir-se vias de desenvolvimento e não restringir a internet. Ora, vejamos, vou tocar um assunto que não faz parte do tema, mas acho fundamental para só em pouco tempo. Olha, mesmo que vamos ser um pouco flexíveis, tem indicações de que o tempo também já vai nos deixando, mas pode continuar com o fio de pensamento, mas controlando aqui o tempo. Obrigado. Andou aqui uma tocha chama de unidade que girou o país todo. Só o dinheiro da logística para aquele fogo andar todo esse país. Podia-se fazer algo útil, tangível. Adultos que usavam telefones feitos por crianças na China, na educação, na disciplina do ofício, para filmar fogo em nome de unidade nacional. Meu Deus, por favor. Então, temos que ver as jovens que pensam aqui. Temos esse dinheiro, queremos canalizar para a logística de andamento de fogo. Onde podemos investir? O que podemos fazer? As pessoas vão dar ideia. Ideias nós temos. Precisamos que o governo se aproxime da população, faça auscultações, procure saber quais são as preocupações dos jovens, da população. E não só falar bonito e executar. Até agora é o momento de executar. Perguntou, executou. Obrigado. Permita-me acrescentar uma parte que o colega Chinai dizia sobre a auscultação. Ora, em Moçambique, o governo deve precisar ou deve criar condições para que tenhamos esse hábito de auscultar. A importância da auscultação é que cria matérias, diríamos, matérias prioritárias. Porque o que é que acontece em Moçambique? Há leis que são criadas que não são prioritárias. Há coisas que são feitas que não estão na prioridade do cidadão. Então, através da auscultação, através do diálogo junto do povo, vamos perceber quais são as coisas que são fundamentais, as coisas que são prioritárias. Só assim vamos construir aquilo que nós queremos, do que estarmos a criar leis ou criar regulamentos que não fazem da prioridade daquilo que o povo pretende. Há muita coisa que precisa ser resolvida neste país através de leis. E essas leis não podem ser leis que podem prejudicar muitos e beneficiar alguns. Então, deve haver uma auscultação, criar condições para que a juventude, para que uma parte da população seja incluída e assim tracemos aquilo que são prioridades para o próprio país. Então, deve haver sempre o diálogo. Devemos aproximar, a nossa governação deve ser uma governação descentralizada, uma governação que está assente nos princípios de direito democrático. E assim vamos construir o país que queremos. Muito bem, Trindade. Agora, em jeito mesmo de terminar, quais são as últimas considerações deixadas em torno deste tema? Primeiro, quero agradecer pelo convite, por estar neste debate, falarmos de coisas que, de certa forma, mexem para o cidadão. Falamos aqui do caso do bloqueio da internet, um direito fundamental. Talvez deixaríamos recomendações para que sempre que criássemos leis, é preciso sabermos se essas leis são prioritárias para o nosso país, se essas leis vão de encontro com aquilo que é a realidade moçambicana, senão estaremos a criar leis que podem prejudicar a população e também prejudicar o desenvolvimento do nosso país. Portanto, devemos ser pessoas, cidadãos que estão preocupados com o desenvolvimento para todos e não por um desenvolvimento que é para a minoria, e isso mina aquilo que é, primeiro, a democracia. Esse é um Estado democrático e tudo o que se trata deve haver uma consulta daquela que confia que o povo e esse direito, aliás, o poder é do povo, como assim diz a própria democracia. Então, as decisões devem estar enquadradas no sentido de aqueles que nos confiaram, aquele que confia, aquele que tem o poder, deve, de certa forma, contribuir para a tomada de decisões através de representantes, através dos seus filhos, aqueles que estão a estudar e não têm conhecimentos, mas não têm onde colocar esses conhecimentos. Então, deve criar condições para que todos nós tenhamos uma contribuição, e uma contribuição que pode beneficiar o nosso país, e assim vamos avançar com o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado, Trindade.
Voltando mesmo para si, Chinai, jeito mesmo de encerrar, quais são as últimas considerações deixadas em torno do que foi tratado aqui nesta mesa? Obrigado pelo convite e termino a minha intervenção citando Samora Machel e dando razão quando disse que os dirigentes tornaram-se insensíveis às preocupações do povo. É o que estamos a ver. E ele ainda disse que não nos interessa ser mulato, ser branco, ser preto. Nos interessa é que o povo é que está no poder, que se devolva o poder ao povo. Muito obrigado. Caro internauta, desde já colocamos assim o ponto final à presente edição do Linha da Frente desta quinta-feira, 27 de agosto, para o ano 2026. Lembrando que este foi o tema que aqui foi arrolado nesta mesa junto dos nossos painelistas. Obrigado pela atenção dispensada e voltamos na próxima quinta-feira com mais temas para serem arrolados aqui nesta mesa.